Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 18º domingo do tempo comum. Esse domingo, que é o primeiro do mês de agosto, mês que nós celebramos as vocações. E a primeira vocação celebrada neste mês é a vocação sacerdotal. Até porque daqui a alguns dias, na terça-feira, dia 4 de agosto, é o dia em que a igreja celebra São João Maria Vianney, Curadars, padroeiro de todos os padres. Então, queremos neste domingo também rezar de uma maneira especial por todos os sacerdotes, por todos aqueles que deixaram tudo para doar a sua vida por amor a Deus, para servir a Deus e servir a cada um de vocês por meio da igreja. Quero chamar a atenção para o Evangelho de hoje, que está no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia, depois peço que você leia a primeira, a segunda leitura, ela traz uma realidade muito importante do ser humano. O alimentar-se, o saciar-se. Saciar-se de 2 coisas importantes. A primeira, é o básico, é o alimento físico. Então, nós dependemos de comer e de beber para saciarmos as nossas necessidades fisiológicas. Mas a segunda também, que é a necessidade do amor. E principalmente do amor de Deus. Para que nós possamos alimentar o nosso interior espiritual e emocional. Tudo isso é necessário para que nós possamos ter equilíbrio na vida. É essencial. E o Evangelho de hoje demonstra essas 2 realidades. Veja que interessante. O Evangelho de hoje mostra Jesus que tem compaixão do povo que está sofrendo e os dá de comer por meio dos discípulos. E também mostra a prefiguração de um pão que é essencial para nós, fundamental. O pão que vem do céu, o pão divino, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Eucaristia. É uma prefiguração deste pão que nunca deve faltar para a humanidade até o final dos tempos, que sempre irá se multiplicar em cada altar onde é celebrada a Santa Missa. São 2 realidades essenciais. O ser humano tem necessidade do amor. Isso está dentro da natureza do ser humano. Nós não nascemos totalmente independentes. O bebê, criança, primeira infância, você necessita deste amor. Um amor que se traduz no carinho, no cuidado, mas também em cuidados práticos.
Se sentir amado ali significa também ter a barriga cheia, né? Ser cuidado, receber toda a atenção dos pais. Então são dois tipos de formas de cuidar e de passar esse amor para a criança. É muito interessante e triste, porque quando nós não recebemos, nós ficamos carentes, e essas carências, elas marcam o ser humano. Trazem inseguranças, trazem uma série de culpas e uma série de coisas que nós não sabemos de onde vem, mas que vem principalmente dessa carência que enfrentamos em um determinado momento da nossa infância. Ao mesmo tempo, amor é sempre a partir de um equilíbrio. Da mesma forma, você não dá todas as coisas para a criança. Não deixa a criança mimada. Amar também é dizer o não, é colocar um limite, porque senão depois ela vai crescer egoísta, achando também que tudo tem que ser dela. Tudo é para ela, que o centro do mundo é ela, que o sol gira ao redor dela. Então, é o equilíbrio de amar, é dar tudo aquilo que a pessoa necessita, dar de si para o outro, mas sempre com equilíbrio, sempre com equilíbrio. Isso é essencial. A pessoa que é amada, ela cresce com muito mais confiança, né? Com mais segurança em si mesmo. E é interessante que conforme nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, ou pelo menos deveríamos aprender, os pais deveriam ensinar que, eu não somente recebo, mas eu tenho que dar também. Eu tenho que compartilhar. E o adulto é justamente aquele, dentro do processo do desenvolvimento humano, da maturação do ser humano, o adulto é justamente aquele que entende que depois de todo esse processo de se nutrir do amor, agora é a hora de eu doar, de eu me dar, de eu me entregar por amor. Jesus já dizia, há mais alegria em amar, em doar do que em receber. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. E essa verdade só compreende quem já está mais maduro afetivamente, que já se nutriu do amor e precisa agora entender que agora é hora de eu me doar. Mas quantos de nós encontraremos pais tão bons e perfeitos que farão com que a gente não tenha nenhuma carência? Isso é quase impossível, né? É quase impossível? Não, é impossível. Porque os pais têm seus limites também. Às vezes não entendem o que os filhos estão precisando. Cada um tem o seu limite. É aí que entra a questão do próprio amor de Deus. O amor de Deus, ele vem preencher tudo em nosso interior. E olha, veja, não pense que o amor de Deus é somente para complementar o que faltou dos pais, o que os pais não deram. Não, é muito mais do que isso. O ser humano só é saciado interiormente a partir do amor de Deus. Mesmo que tivesse pais perfeitos, que tivessem dado todo o amor necessário, ainda você ia sentir algo em seu interior, um vazio em seu interior. Você ia sentir a sensação de que algo está faltando. E esse algo é essencial, fundamental. E não é algo, é alguém. É a presença de Deus, que traz o seu amor, que cura a sua vida, que preenche de sentido a nossa vida. Nós temos necessidade, sim, do amor humano, mas nós temos necessidade principalmente do amor divino. É por isso que São Paulo vai dizer, na segunda leitura, que é a carta aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus. Deus sabe do que nós temos necessidade. Aquele que nos criou e nos mantém é aquele que dá sentido à nossa vida. É aquele que realiza todas as nossas potencialidades. É aquele que nos faz realizados por inteiro, de maneira completa. Somente em Deus nós vamos viver essa realidade. Somente vivendo, mergulhados no amor de Deus, nós vamos viver nesta realidade. A Eucaristia é essa expressão, a grande expressão do amor de Deus para nós hoje, enquanto sacramento. O grande sacramento deixado por Deus. É o próprio Deus que recebemos. É o alimento da vida eterna.
Então, ela, na Eucaristia, se expressa esse amor e esse cuidado de Deus, que quer dizer para cada um de nós: eu cuido de você, eu sacio o seu interior, eu me faço pão para poder te alimentar, para poder te ajudar, para poder cuidar de você. Então, a Eucaristia é a grande expressão hoje deste amor. Ali está contido todo o mistério pascal de Cristo, todo o mistério da vida de Cristo está contido na Eucaristia, porque é o próprio Cristo que está ali. Ele deu por amor, sofreu sua paixão, morte, ressurreição, tudo isso está contido na Eucaristia. Então é importante que nós tenhamos essa certeza no nosso coração e queiramos sempre nos alimentar deste pão que nos dá a vida eterna. E a segunda questão é justamente a questão do física. Se o relato do milagre da multiplicação nos mostra uma prefiguração do que seria a Eucaristia, que deveria se multiplicar e estar presente em todos os altares do mundo, ao mesmo tempo nos mostra um Jesus que olhou para um povo que sentia fome física também, e teve compaixão deste povo. Então, Deus operou ali o milagre da multiplicação em favor daquele povo que passava necessidade. E interessante, no relato de Mateus, quem distribui a Eucaristia são os discípulos. Deus providencia os pães e quem leva estes pães são os discípulos. Nós precisamos compreender que após sermos saciados pelo amor de Deus, nós precisamos manifestar esse amor de Deus para as pessoas por meio da solidariedade, da fraternidade, da caridade. Quantos aí estão necessitados do pão? Quantos estão passando necessidade? Deus providencia o alimento para que nós possamos levar para os outros. Então é importante que nós sejamos a expressão deste amor de Deus, deste cuidado de Deus na vida das pessoas, levando o pão físico também para todas as pessoas, levando o alimento para todos eles. Como os discípulos no Evangelho de hoje. Deus providenciou e eles entregaram. Deus providencia e nós precisamos entregar também. Poxa vida, é muito interessante, né? Se todo ser humano tivesse esta certeza, fizesse essa experiência profunda do amor de Deus e tocado por este amor, fosse instrumento, expressão deste amor, ajudando quem não tem, ninguém mais iria passar fome. E mais, diante de um testemunho tão belo, tão eloquente, tão bonito, de um evangelho que é vivido, você pode ter certeza, todos também se aproximariam do pão que vem do céu, que é a Eucaristia. O nosso testemunho faria toda a diferença. Um dos grandes problemas é a nossa falta de testemunho. Ficamos brigando, ficamos discutindo, ficamos criando teorias besteiras, mas ajudar o próximo que é bom, cadê? Fala que é cristão, mas não segue a Cristo, não dá testemunho dessa realidade, sendo imagem e semelhança do próprio Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste domingo nos traz duas formas de sermos saciados. Nós precisamos ser saciados, mas os nossos irmãos necessitados também. Nós recebemos e devemos passar para eles. De graça recebeis. Recebestes, de graça deveis dar. Essa é a ordem de Jesus para todos nós. Que possamos abrir o nosso coração e ser fiel ao Senhor. Sermos instrumentos deste amor também para todos os outros. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.